Olá! Bem, hoje vamos mergulhar fundo num dos contos mais poderosos da Chimamanda Ngozi Adichie. A gente vai desvendar a coisa à volta do seu pescoço, que é basicamente uma viagem por essa realidade super complexa e muitas vezes bem dolorosa, que é a experiência de ser imigrante nos Estados Unidos. E tudo isso pelo olhar de uma jovem nigeriana. Ok, vamos começar por aqui, por esta frase. A história já abre com essa imagem, essa ideia pré-concebida do que é a América. E olha, não é só o sonho da nossa protagonista, não. É o sonho da comunidade inteira dela. Aquele lugar onde todo mundo tem um carro, uma casa enorme e, talvez um pouco perigoso, uma arma. É esse o ponto de partida, sabe? É o que prepara o terreno para aquele choque, aquele confronto inevitável entre o que se sonha e o que é real. Então ela consegue, ganha na loteria do visto e, de repente, a nossa protagonista, a Akuna, não está carregando só a mala dela e as próprias esperanças. Não, ela está carregando o peso de uma família inteira nas costas. É quase como se batalhões de parentes aparecessem na casa dela e não só para dar tchau, mas para entregar um pedacinho do sonho deles para ela levar junto. E o mais interessante disso tudo são os pedidos, sabe? Os desejos da família. Porque se a gente comparar com aquele sonho grandão do carro e da casa gigante, o que eles pedem, bolsas, sapatos, perfumes, parece até coisa pequena, quase boba. Mas não é. Na verdade, cada um desses pedidos representa uma pressão imensa para ela dar certo, para ela mandar coisas de volta. É essa pressão que ela enfia na mala e leva para o outro lado do mundo. A chegada dela até que parece promissora, no começo. Ela vai morar com um parente no Maine. E lá, a casa dele parece um pedacinho do lar dela, sabe? Falam a língua dela, o Igbo, comem a mesma comida, ela se sente à vontade. Só que essa ilusão, essa sensação de segurança, está prestes a ser destruída da forma mais violenta possível. E é aqui que tudo desmorona. Aquela promessa de um refúgio, de um lugar seguro em família, bate de frente com a realidade mais chocante possível. Uma agressão sexual no porão onde ela dorme. O tal tio dela, que na verdade nem é parente de sangue, tenta abusar dela. E assim, o sonho americano vira um pesadelo, instantaneamente. E essa frase é de arrepiar. São as palavras do tio, ditas um pouco antes da agressão. Ele basicamente tenta enquadrar o que ele vai fazer como se fosse uma transação. Uma espécie de lição bizarra sobre como a América funciona. Você dá muito, mas recebe muito. Para a Akuna, essas palavras são um estupim. É o que a faz fugir e ter que encarar uma América completamente nova. Muito mais cruel. E sozinha. Então, ela foge, pega um ônibus direto para o destino final dela em Connecticut e consegue um trabalho como garçonete, recebendo por debaixo dos panos, claro. E é aí que começa a vida dela de isolamento total. Ela vira uma observadora silenciosa, sabe? Olhando para essa cultura nova de fora, tentando entender. E ela observa cada detalhe. São essas as histórias que ela queria poder escrever para a família, mas não consegue. Ela repara na franqueza chocante dos americanos sobre as próprias tragédias, no desperdício de comida, nos paradoxos tipo gente rica se vestindo com roupa rasgada. Cada coisinha que ela nota só aumenta aquele sentimento de separação, de não poder compartilhar o que ela está vivendo com o pessoal de casa. E é nesse ponto que a Adichie nos dá a metáfora central do conto. Essa coisa que se enrola no pescoço dela à noite. O que é isso? É o peso da solidão, da ansiedade, do medo, do silêncio que a separa de casa. É uma sensação física mesmo, de sufocamento, que a persegue toda a noite. Mas aí, a vida dela dá uma virada. Um jovem cliente do restaurante começa a mostrar um interesse diferente por ela. Ele não chega perguntando se ela é da Jamaica como todo mundo. Ele pergunta se ela é Yorubá ou Igbo. Esse pequeno reconhecimento, por mais superficial que possa parecer, abre uma portinha. E o ponto-chave é esse. O interesse dele pela cultura africana parece genuíno, mesmo que seja meio académico, sabe? E apesar da Akuna ficar com um pé atrás no começo, afinal ela já viu de tudo, brancos que gostavam de mais e os que gostavam de menos da África, essa curiosidade dele acaba atraindo e eles começam uma relação. Conforme a relação deles vai ficando mais séria, a confiança aumenta. E aí, ela decide contar para ele uma história muito pessoal, muito dolorosa lá do passado dela. Uma história que mostra o quão vulnerável ela é. É tipo um teste de fogo para ver se a conexão deles é real mesmo. Só que, mesmo com essa nova intimidade toda, existem umas diferenças gigantes, fundamentais entre os dois. Um abismo mesmo, cultural e económico. E isso aparece nos pequenos detalhes, sabe? Mostrando que nem a maior proximidade do mundo consegue apagar a distância que existe entre os mundos deles. E a memória que ela compartilha é humilhante.
Ela conta do dia em que viu o próprio pai se jogar no chão, na rua, em Lagos, implorando para um homem rico depois de uma batidinha de carro. As palavras do pai dela naquele momento, cheias de desespero, de impotência, nunca saíram da cabeça dela. A reação dela a essa memória é visceral. É uma vergonha profunda pelo pai, misturada com uma raiva súbita que explode quando o namorado, com toda a boa intenção do mundo, solta aquela frase: "Eu entendo." Mas como ele poderia entender? Ele não podia. A empatia dele, por mais sincera que fosse, não conseguia atravessar o abismo gigantesco da experiência de vida que os separava. E a história está cheia de exemplos assim. Cada um deles só reforça o quão diferentes são as realidades dos dois. O que para ele é uma escolha de estilo de vida, tipo, não como carne por causa das toxinas do medo, ou não uso tal tempero, para ela essas coisas vêm de uma história de escassez, de necessidade. São dois mundos completamente diferentes. Ainda assim, e isso é super importante, apesar dessas diferenças todas, a relação traz um conforto real para ela. A intimidade, o carinho, a companhia dele, tudo isso começa a aliviar aquela ansiedade constante. A tal coisa no pescoço dela começa a afrouxar. Depois de muito tempo sem contato, talvez se sentindo um pouco mais segura, ela finalmente escreve uma cartinha para casa. A resposta não demora a chegar. E com ela, vem notícias que simplesmente destroem aquele mundo frágil que ela estava construindo. E essa linha do tempo, nossa, é de cortar o coração. Porque enquanto ela estava construindo uma vida nova na América, se apaixonando, conhecendo os pais dele, do outro lado do mundo, uma tragédia já tinha acontecido sem ela saber. Essa comparação entre a vida dela seguindo em frente e a morte do pai, que ela nem imaginava, é devastador. 5 meses. Esse número, ele representa a distância absurda, e não só geográfica, mas a emocional, a de comunicação, que a separava da família. Pensem nisso. 5 meses vivendo a vida dela, enquanto em casa a família já vivia o luto. E no meio dessa crise toda, ele está lá para ela, oferece pagar a passagem, ir junto, um apoio genuíno. Mas a resposta dela diz tudo. Ela insiste em fazer essa viagem de volta sozinha. Ela precisa enfrentar o passado e a família, do jeito dela. E o conto termina assim, com essa pergunta dele, uma pergunta que fica ecoando. Você vai voltar? Voltar mesmo? E a questão aqui não é sobre o green card, é sobre identidade, sobre pertencimento. Onde é a casa dela agora? E a história nos deixa com essa dúvida no ar, pensando se ela algum dia consegue mesmo voltar, ou se a América, com toda a dor e todas as promessas quebradas, já a transformou para sempre.